Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, espero que os irmãos se encontrem bem, de saúde. E o tema que eu escolhi para o devocional de hoje, partilhar com os irmãos, é algo que Deus tem colocado no meu coração e ao qual que estes tempos eu tenho estado a meditar sobre a bondade de Deus. E o tema que eu dei ao devocional é Deus é bom e deseja o nosso bem. Gostava de partilhar com os irmãos um versículo que se encontra em Isaías 54:10, que diz: Porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. No domingo, quando o irmão Luís partilhou sobre quem Deus é, e um dos atributos que falou muito ao meu coração enquanto o irmão partilhava é a sua bondade para conosco. Então fez-me pensar também que Deus tem sido tão bom para comigo e com o meu filho. Por vezes ficamos indignados e aborrecidos quando as coisas não acontecem como planeamos ou desejamos e ficamos aborrecidos. Não é porque não tínhamos razão em ficá-lo, mas mesmo assim nós devemos analisar e pedir ao Senhor para que nos ajude a analisar estas circunstâncias e situações que vêm à nossa vida sob a sua perspectiva, a perspectiva de Deus. Ao termos a perspectiva de Deus, temos um lado real e também o propósito que Deus tem para a nossa vida. Ou ao também analisarmos essas situações que advêm à nossa vida e refletirmos o que é que desta situação daqui eu posso tirar proveito, o que é que eu posso aprender com esta situação, o que é que isto acrescenta à minha vida, o que isto possa também trazer crescimento espiritual. Então, quando nós pedimos ajuda e que o Senhor nos ajude e nos guie a ver as situações que temos que enfrentar, as nossas guerras e as batalhas da perspectiva de Deus, é muito mais fácil de encararmos os seus planos e também aceitarmos a sua vontade para a nossa vida. Do que, na maioria das vezes, o que acontece é que quando nós tentamos analisar as coisas por nós próprios, aquilo que era uma situação que na realidade era negativa, ela tem algo positivo e que nos vai ajudar a acrescentar, porque eu creio que Deus, tudo o que permite a nossa vida, Ele fala para o nosso crescimento e também para o nosso bem, e por isso eu dei este devocional que Deus deseja o nosso bem. Então, se Deus é bom e esta sua bondade está connosco a cada dia, e então eu queria partilhar com os irmãos e que os irmãos pudessem também, quando se encontram nas situações mais abatidos ou situações mais adversas, que nós não possamos esquecer e que possamos trazer à memória aquilo que Deus já fez à nossa vida. E irmãos, este tempo Deus tem sido bom para conosco. Aquilo que esta situação inicialmente parecia ser adversa, para mim tem sido bênção, porque o meu dia-a-dia é muito estressante, com uma criança sozinha, levá-la à escola, vir para casa, voltar a ir buscá-lo. É um dia-a-dia muito exigente. E Deus, ao permitir esta situação, também tem permitido que eu tenha repousado mais, apesar de estar em teletrabalho e telescola e as tarefas de casa. Dou graças ao Senhor porque nós estamos bem e podemos ter este bocadinho de paz. O meu filho costuma dizer, até consegue acordar um pouco mais tarde, e tem sido de bênção. Por isso aquilo que nós vemos muitas vezes na nossa perspectiva, que é algo negativo, mas tem o seu lado positivo. Então, nesta noite, eu gostava que os irmãos pudessem trazer à memória aquilo que Deus já fez por vocês, aquilo que Ele tem feito. A mim também me tem trazido à memória, eu tenho estado a meditar, o Senhor me tem levado a meditar sobre aquilo que Ele fez com o povo de Israel no Egito, 40 anos no deserto, e o Senhor, a sua palavra nos ensina que os pés do seu povo nunca incharam, nem nunca faltou o pão, nem o alimento para o Senhor suprir as suas necessidades com o maná. E então Deus também tem falado comigo acerca
de Jonas, quando ele desobedeceu e mesmo ter sido desobediente, ele fugiu, mas mesmo das profundezas onde ele se encontrava, o Senhor ouviu a sua oração. Ou seja, o Senhor ouve a nossa oração. Ele é um Pai bondoso, é um Pai presente, que se preocupa connosco a cada dia. E se o irmão refletir sobre e trouxer à memória a bondade do Senhor, aquilo que Ele tem feito por si, isso vai ajudar a reforçar a nossa fé, a alicerçar a nossa fé no nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e também irá ajudar a enfrentarmos os desafios e as batalhas que aparecem a cada dia, pois Jesus, Ele próprio disse que no mundo teremos aflições. Então, sabendo que temos esta confiança em Deus, e se nós reforçarmos a nossa confiança e nós trazemos à nossa memória quem Deus é e aquilo que Ele já fez por nós, isto vai nos capacitar a enfrentar os desafios que estão por vir e os que se apresentam no dia a dia. E também para terminar, gostava de dizer aos irmãos para que nunca possam esquecer, e quando estiver fraco, lembre-se que o Senhor fez tudo o que estava ao seu alcance por nós, e que traga à sua memória que Ele deu o melhor que tinha, e o seu melhor foi o seu Filho amado Jesus Cristo, que se entregou por nós e pagou o nosso pecado, a nossa culpa na cruz do Calvário. O Senhor possa abençoar.